Bom dia, a paz do Senhor esteja com você nesta manhã de terça-feira. Mais um dia estamos aqui, graças a Deus por sua graça que está sobre nós, pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre a nossa vida. Seja muito bem-vindo nessa manhã, uma manhã fria, né? Aqui no sul está muito gelado, mas nós estamos aqui. Graças a Deus por isso. E sabemos que todas as coisas que acontecem estão debaixo da vontade de Deus. Se nós quisermos andar segundo a vontade dele, nós vamos comer o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra. Então, que você possa nessa terça-feira desfrutar da presença do Senhor, de tudo aquilo que ele tem preparado para você. Amém? Vamos ler então 2 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7, que diz assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? Então Paulo falando ao povo de Corinto, né? Pregando a vocês gratuitamente o evangelho de Deus. Então Paulo aqui ele está, na verdade, defendendo a atitude dele de não depender da igreja de Corinto. Ou seja, Paulo trabalhava e o trabalho dele não era pesado para eles. Ou seja, Paulo não dependia financeiramente da igreja de Corinto. Ele tinha o seu próprio trabalho, ele trabalhava com tendas, né? Então Paulo ele tinha o seu sustento e ele não dependia da igreja. E ele, por isso que ele fala então que ele pregava gratuitamente o evangelho à igreja de Corinto. E aí ele diz assim, ó, despojei outras igrejas, ou seja, eu recebi de outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Ou seja, Paulo ele era sustentado por outras igrejas. Em algumas igrejas que ele passou, ele recebia esse sustento. Mas na igreja de Corinto não, ele não recebia esse sustento e era uma decisão que ele tinha tomado. E ele diz assim, ó, quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então era um desejo de Paulo. Ele queria não ser um peso, e incluindo nessa questão financeira também, né? Ele não queria ser um peso para a igreja de Corinto. Ele diz assim, ó, tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me desse orgulho. Então Paulo se sentia feliz de não precisar depender da igreja. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe como eu os amo. E continuarei fazendo o que faço. Olha só, isso aqui é muito importante para nós. Muito importante, versículo 12. E continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. De quem que Paulo estava falando? Justamente daqueles que nós falamos ontem, né? Aquelas pessoas, aqueles super apóstolos que estavam querendo tomar o lugar de Paulo como se eles fossem chamados por Deus para essa obra e eles estavam ensinando o evangelho falso. Então aqui nós temos uma grande chave, uma grande chave para mim e para você. Quando a gente não assume a nossa posição, a qual Deus nos chamou, outra pessoa vai assumir. Porém, dependendo da pessoa que assumir, não vai ser a pessoa certa e pode gerar problema. Então, por exemplo, Deus te chamou para fazer algo na obra, na igreja ou algum lugar. Se você não assumir a tua posição, talvez outra pessoa vai assumir por causa do orgulho, da vaidade, da inveja, muitas vezes, que alguém pode ter de você. Outras pessoas vão assumir o teu lugar. E pode ser que aquilo que era para ser feito através de você não vá acontecer. Então aqui Paulo ele estava justamente dizendo isso, que ele não ia sair da posição dele, não iria deixar de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, para que justamente esses homens que estavam desviando a igreja do evangelho verdadeiro não tivessem espaço. Então Paulo agindo conforme a vontade de Deus, não dava espaço para que outros homens que não foram chamados por Deus pudessem agir. Então olha que interessante isso, Paulo ele tinha esse cuidado. Ele diz assim, ó, pois tais homens, então falando desses homens, né, que queriam tomar o lugar dele, são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Olha que interessante, aqui está esse versículo, às vezes a gente usa, né, que os anjos Satanás se disfarça como se fosse um anjo de luz e às vezes engana muitas pessoas que estão dentro da igreja. E aí ele diz assim, portanto não é surpresa que os seus servos finjam-se servos da justiça.
O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, aqui Paulo ele está justamente dizendo para mim, para você, assuma a tua posição para não deixar outros falsos homens de Deus tomarem o teu lugar, onde você deve agir, onde é a posição que Deus quer que você assuma. Então assuma a tua posição nessa manhã. Se Deus te chamou para fazer algo, faça. Não deixa que outro tome o teu lugar e desvie a igreja da posição a qual Deus quer que ela esteja. E Deus quer usar você. Talvez você ache que você é uma pessoa insignificante, não tem um chamado tão relevante, mas aquilo que Deus te chamou para você tem muita importância e Ele conta com a tua ação de realmente assumir a tua posição. E isso vai com certeza garantir que aquilo que Deus quer, o propósito dele, se cumpra através da tua vida, tá bom? Então fica essa palavra para nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor por mais esta manhã e que Deus possa ministrar a vontade dele sobre a tua vida em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Pai. Obrigado por mais uma manhã, por mais um dia, pelo privilégio, Senhor, que nós temos de servir a Ti, de poder estar em comunhão contigo, Senhor. Deus amado, obrigado, Pai, porque Tu não nos desampara, não nos deixa só. Todos os dias ali está a Tua mão poderosa, Senhor, estendida para nos guardar, para nos livrar, Senhor. E nessa manhã nós queremos Te louvar, Pai. Queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, adoração e louvor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito e que o Teu Espírito possa trabalhar na nossa vida, possa realmente despertar em nós o chamado que Tu tem na nossa vida, Pai, que nós possamos assumir a nossa posição no Teu reino, na Tua obra, Pai, que nós possamos pregar o verdadeiro Evangelho para não dar espaço para aqueles que muitas vezes querem pregar o Evangelho falso. Talvez Tu esteja querendo nos usar em diversas áreas e a gente não tenha assumido a nossa posição e outros tenham assumido essa posição, trazendo o Evangelho que desvia as pessoas da Tua vontade, Deus. Não nos permita, Senhor, nos esconder, não nos permita, Pai, ficarmos atrás do muro muitas vezes, olhando os outros fazer e a gente não agindo. Não nos permita ser esse tipo de pessoa, mas que a gente possa, muito pelo contrário, assumir a nossa posição no Teu reino e cumprir o Teu propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, essa é a minha oração nessa manhã, Deus, e peço a Tua ajuda e o auxílio do Teu Espírito Santo, que Tu venha nos dar visão, Pai, espiritual, que Tu venha abrir os nossos olhos espirituais, Deus, e que nós possamos ver além do que os nossos olhos carnais veem, que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida nesse tempo, Pai, nessa era que nós vivemos. E assim nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos. Muito obrigado, Senhor, nós Te agradecemos e nós Te louvamos. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que você possa ter uma ótima terça-feira, que o Espírito Santo continue trabalhando na tua vida de forma poderosa, guardando, livrando você de todo mal, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho das notificações e deixa o seu comentário aqui também, é muito importante, tá? E, se não é pedir muito, que você possa compartilhar com mais pessoas essa oração da manhã, essa palavra aqui que nós recebemos hoje, tá bom? E amanhã eu te espero às 6 horas para nós estarmos aqui mais um dia em comunhão. Deus abençoe, em nome de Jesus.